No mundo ideal, todos nós deveríamos usar protetor solar de manhã, reaplicar na hora do almoço, pelo menos, né. Pelo menos esse tipo de uso já não seria suficiente. Então, assim, protetor solar não é só quando a gente se expõe ao sol. Se esse mito deixasse de existir, a gente já teria uma grande melhoria, assim, do ponto de vista da dermatologia. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Olá, hoje eu abro o consultório com a doutora Natália Werneck. Estou aguardando já há bastante tempo para poder entrevistá-la. E nós estávamos aqui numa conversa muito gostosa de bastidor, falando do quanto nós mulheres priorizamos outras coisas, né, ao invés de nos priorizarmos. Então, o papo sobre pele, autocuidado, autoestima, cabelo vai fluir muito bem. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Carol. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, para a gente discutir alguns temas relevantes na dermatologia. Exato. Então, vamos lá. No seu Instagram, tem um post que fala que a dermatologia é o seu propósito. De onde surgiu essa paixão? Como é que foi essa decisão pela medicina e aí depois pela dermatologia? Então, desde criança eu sempre quis ser médica, esse sempre foi o meu sonho, assim, muito influenciado um pouco também pela minha família. Eu tinha uma tia que, assim, é uma referência para mim, ela era pediatra, mas eu sempre quis ser médica me inspirando nela. E aí a dermatologia surgiu para mim, assim, já no último ano da faculdade, né, eu precisava me decidir entre uma especialidade, e aí eu tinha algumas opções e a dermatologia era uma dessas que me encantava. E aí ela veio para mim, num momento, assim, muito significativo, em que eu tive a oportunidade de escolher o que eu queria ser. Então eu poderia ser dermatologista, oftalmologista ou ginecologista, essas eram as minhas opções. E a dermatologia foi aquilo que me abraçou, e eu abracei a dermatologia e falei: "Não, então essa vai ser a minha escolha". Esse vídeo em específico, eu quis gravar ele para mostrar para o público mesmo, assim, quem eu era. É muito fácil a gente vê muitas pessoas, né, nas redes sociais, a gente fala muito, a gente se comunica muito, mas eu queria mostrar um pouco da Natália, assim, humana, assim, da Natália, o que que a Natália acredita como dermatologista. E aí eu começo o vídeo falando que a dermatologia, ela é muito mais do que a especialidade que eu escolhi. É muito, assim, a forma como eu enxergo o mundo, é quem eu sou, ciência, saúde, sofisticação, tudo isso ao mesmo tempo. Então a dermatologia ela vem, na minha percepção, para isso, para me mostrar e para que eu possa mostrar para o meu paciente que o cuidado com a pele, ele vai muito além do que aquilo que a gente imagina, não é só beleza, não é só cosmética, né, é muito, assim, sobre cuidar, sobre identificar o paciente, saber o que ele precisa, melhorar a autoestima, a saúde, o bem-estar e priorizar mesmo, assim, o equilíbrio, sabe, da vida como um todo. Sim, e a gente estava falando, inclusive, dos impactos que, com o tempo, a pele, né, vai passando. A gente estava comentando da questão do climatério, então, assim, a pele é o maior órgão, né, não vai ser só a estética ou para ficar bonita, né, vão ter situações que só o dermatologista realmente conhece, vai Sim. entender, né, qual tipo de pele. Eu gosto muito quando você traz essa ideia, porque esse, inclusive, é um dos propósitos do consultório aberto, que a gente possa conectar você com essa audiência que quer conhecer uma médica além ali, né, só dos dígitos, mas saber do que você acredita, Sim, né, sim. o quanto, porque a gente se conecta, é claro que é muito importante, principalmente na dermatologia, a gente vê assim, são as médicas que hoje em dia são as mais lindas, mais incríveis,
parece um desfile, né, de moda, assim. Eu não estou criticando, mas eu imagino que sim, que nós mulheres gostamos de ver uma médica bem cuidada, bonita. Não faz sentido você trabalhar com algo e ser totalmente o oposto do que você foi, a palavra que você Exato. trouxe, sofisticação. Vai ter um momento que não vai ser só beleza, você consegue com uma boa qualidade de pele, Sim. né, uma sofisticação. Então, que bom você já ter tido esse start, porque é exatamente isso, as pessoas se conectam com princípios e valores Sim, também. com certeza. A dermatologia, para mim, ela é muito, assim, de ciência também, sabe. A minha formação como médica, desde sempre, eu sempre valorizei muito estudar. Então a ciência faz muito sentido na minha prática, não assim, tudo aquilo que eu executo pensando: "Isso é validado? Isso tem um respaldo científico? Se eu entregar isso para o meu paciente, eu vou estar entregando o melhor resultado com as melhores evidências científicas que a gente tem hoje?". Então tudo isso, assim, né, de pensar que não é só o bonito, o belo que eu tenho que entregar, mas sim aquilo que tem respaldo, para que eu tenha resultados naturais, seguros, relevantes, para que o meu paciente se sinta bem e assim eu também possa executar tudo isso de forma ética e correta. Maravilha. Tem muitas perguntas aqui, mas eu gostaria que você explicasse porque também hoje você trabalha com tricologia e cosmiatria. É. Eu queria que você explicasse porque o nosso público, eu acho, até eu, por mais que ouça muito, eu fui aquela que vou ao dermatologista desde sempre. Eu usei Roacutan, eu tive muita espinha, então filtro solar é algo que é prática na minha Que bom. vida. Mas ainda assim, conhecendo muito, nunca tendo deixado, né, de visitar o consultório de dermatologia, eu também tenho dúvida. Então, imagina quem, né, quer conhecer, explica um Sim. pouquinho o que são essas áreas, elas são sub-áreas dentro da dermatologia, como é que funciona? Então, dentro da formação do dermatologista, né, a gente estuda a pele e os seus anexos. Então, a gente vai estudar cabelo, unha, tudo isso. A cosmiatria é uma área da dermatologia em que a gente vai trabalhar aqueles aspectos estéticos. Então, é exatamente a área que a gente busca, assim, o belo, a beleza, o artístico, né? Essa é a parte da cosmiatria. Já a tricologia é o estudo do cabelo. Então, aquele médico, né, que se propõe a fazer o estudo da tricologia, atender pacientes com queixas, né, do couro cabeludo, é esse médico que vai atuar nesse sentido da tricologia. Então a cosmiatria, né, se refere mais aos aspectos estéticos, enquanto que a tricologia se dedica ao estudo das doenças do couro cabeludo, né. A gente pensa que é só a queda capilar, mas não. Cabelo, existem doenças do cabelo, né, e a gente trata esse tipo de doença também. E é importante que se faça uma avaliação, ou normalmente as pessoas só quando realmente tem uma queda muito acentuada é que procuram? Como que funciona essa, o que seria o ideal, Uhum, né? Como é que a gente pode se avaliar? Porque tem muita gente que acaba fazendo essas terapias capilares uhum. no salão, né? Sim, sim. Assim, idealmente, se a gente pudesse, né, que todo mundo fosse ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano, seria sensacional. Por quê? Não só para olhar a pele, o cabelo, mas assim, olhar as pintas do corpo, para a gente fazer rastreio de câncer de pele, isso é muito importante. Olhar o cabelo como um todo para ver se está saudável, né, se a gente tem alguma doença, indício de início de alguma doença ali também é muito importante. A estética, dependendo do paciente, daquilo que ele busca, mas idealmente, se o paciente puder ir uma vez ao ano para a gente poder fazer todo o exame dermatológico, que inclui pele, unha e cabelos, seria ideal. Poxa, que legal, verdade, fez todo sentido Sim, agora, caiu a ficha, né. E a gente vai, não pergunta nada, nem do cabelo, né, unha praticamente não dá para ver. Nossa, falar nisso, vou aproveitar a minha consulta. Tem uma unha do pé, por que as nossas unhas, essas aqui estão ok, eu sempre fico, né, preocupada, poxa, tem tanto tempo que a gente está usando, né, essas unhas em gel, mas no pé, normalmente tem uma unha, eu acho que ela sempre cai, ela fica mais fofa e vem, depois e cai. Não sei se é o atrito com o sapato. Isso não é normal, né? Essas coisas que a gente tem, ou vai acontecendo, vai se repetindo, mas é importante, quando for ao dermatologista, olhar também entre os dedos, tudo exato. isso. Tudo isso, assim, essas questões de unha, né, a gente tem que avaliar, será que tem alguma micose, né, alguma doença fúngica ali associada? O atrito com calçado é importante, pode ser sim um fator de causa, mas a gente tem que olhar se não tem alguma coisa ali por trás, então vale a pena sim a avaliação dermatológica também. Maravilha. Quais são as doenças mais comuns do couro
cabeludo? O que a gente tem que ficar atenta? Ó, o mais comum, assim, no consultório disparadamente é o eflúvio telógeno, que nada mais é do que a queda. Então, ela acontece precipitada por vários fatores. Então, paciente que teve filho, logo em seguida, né, o bebê nasceu, vai cair o cabelo. Às vezes, assim, teve algum adoecimento, ficou internada, mudou o método contraceptivo. Qualquer coisa que, assim, mude ali o equilíbrio do corpo pode ser um gatilho para o cabelo cair. Então, essa, com certeza, assim, eu acho que é a queixa mais frequente no consultório é a queda capilar. A segunda queixa, assim, que é muito frequente é a calvície, seja ela masculina ou feminina, que a gente chama de alopecia androgenética. Então, também é uma queixa muito comum, muito frequente, que, assim, a gente consegue fazer o diagnóstico, o tratamento do paciente, o acompanhamento do paciente, só que essa é uma doença que a gente vai acompanhar o paciente por muito tempo, sabe? Diferente da queda, que geralmente é um episódio agudo, que a gente consegue ali tratar, suplementar e melhorar. A calvície, né, a alopecia androgenética já é uma doença mais crônica, então o paciente ele fica em acompanhamento com a gente mesmo. Caso eu viva algum episódio desses da queda, quando eu trato, a possibilidade desse cabelo retomar ao mesmo volume é maior? Ou se eu não trato, sendo esse eflúvio, como você falou, provavelmente eu fico ali com aquela perda? Então, o eflúvio telógeno, ele é uma doença autolimitada, benigna e autolimitada. Então, se você não fizer nada, provavelmente seu cabelo vai se recuperar. Só que ele talvez fique um tempo maior de recuperação, em um tempo maior de recuperação. Então, no consultório, a gente sempre avalia, tem alguma outra coisa associada a esse eflúvio? O que foi a causa? Foi um adoecimento ou não? Você tem algum déficit nutricional ali, algum ferro, uma vitamina, alguma coisa, uma tireoide que está desregulada? O que eu tenho que melhorar? Então, a gente primeiro tem que identificar a causa do que foi o gatilho daquele seu eflúvio. Então, sim, existe, assim, uma orientação de que se você não fizer nada, como ela é uma doença autolimitada, provavelmente aquilo vai se resolver. Mas a gente precisa identificar, será que a gente não precisa tratar uma causa de base? Será que o paciente não tem alguma outra coisa associada, que é a dermatite seborreica, que é a caspa, que está ali inflamando aquele couro cabeludo e gerando ainda mais queda? Então, tudo isso também faz parte da identificação e da própria condução mesmo do eflúvio. Quando você falou em caspa, isso também mexe tanto com a autoestima, né? Demais. A gente estava até falando sobre isso. Queria que você explanasse a importância, né, do cabelo para a autoestima da mulher, os cuidados que realmente a gente tem que ter, porque isso mexe, envolve. E quando a gente pensa em caspa, você já olha ali e vê aquilo como sujo, como descuido, mas também é uma doença e é importante que se trate para não ser visto assim, né? Sim, essa frase não é minha, mas assim, quando a gente pensa, né, que cabelo não é só cabelo, ele é aquilo que representa para a pessoa. Então, o cabelo, ele fala sobre a identidade, né, sobre como a gente se enxerga, se você gosta do cabelo grande, cacheado, liso, né, loiro, moreno, ruivo, então isso traz identidade. E quando a gente tem alguma doença do couro cabeludo, a gente não está só mexendo ali na estética, né, a gente está mexendo muito na identidade da pessoa, seja com uma caspa que ela está vendo ali, trazendo esse aspecto de sujo, seja com uma calvície, que aquele couro cabeludo tá ficando, né, o fundo mais ralo, o cabelo mais afinado, né, que a pessoa se incomoda de estar parecendo, né, que tá ficando careca, né, porque essa é a sensação que o paciente tem. Então, cuidar do cabelo é cuidar disso, assim, da autoestima e da identidade, porque o cabelo reflete muito quem a gente é, né, o cabelo é uma das primeiras impressões que a gente vê na pessoa. E completando, né, por isso que os salões, aconteça o que acontecer, né, estão o Sempre tempo vai todo ter cliente. cheios, né, porque realmente a gente tem uma coisa com o cabelo de uma forma, Sim, né, é tem gente muito que vai, pessoal, né. e quem vai perdendo, tem gente que conta, né? Sim, sim, sim. O cabelo é uma forma de identidade mesmo, assim, é como que você se expressa para o mundo, quem você é. Você gosta do seu cabelo assim, enrolado, cacheado, liso, né, é uma possibilidade até de mudança do seu visual, né, pintar o cabelo, enrolar ou alisar o cabelo, faz parte de quem você é. Sim. Trabalhar hoje no Agarran com queimados, como é essa, que é muito diferente uma área de atuação de outra, né? Sim. Os queimados, eles entraram na minha vida, eu ainda estava na minha formação como dermatologista, e dentro dessa formação a gente passa, né, naquele setor de queimados e por um acaso, sei lá, surgiu a oportunidade de fazer o concurso e eu passei, né. E aí os queimados realmente, assim, é um cuidado totalmente diferente do cuidado que eu executo, por exemplo, no consultório.
A queimadura, ela não é só um trauma físico, ela é um trauma emocional para os nossos pacientes. Então a gente pega, né, desde pacientes pequenos queimados até pacientes grandes queimados, que têm, assim, às vezes 50% da superfície corporal acometida, né. Então não é só a pele, o paciente ele acaba entrando num processo sistêmico, né. A pele é aquilo que a gente está vendo, mas por dentro a gente está enfrentando várias outras coisas, às vezes infecções, distúrbios de eletrólitos, várias coisas assim que vão mexendo ali naquele equilíbrio do paciente. Então trabalhar com queimados me mostra assim muitas coisas. A primeira, assim, o quanto que a gente é impactado pela nossa pele, né? É o maior órgão do corpo humano, então quando o paciente ele sofre uma queimadura, o maior órgão dele foi acometido. Isso é muito, assim, impactante para a gente que trabalha com isso, mas principalmente para o paciente. A recuperação nunca é só envolvendo a dermatologia, lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, então a gente tem pessoal da cirurgia plástica, fisioterapia, psicologia, assistência social, dermato, clínico, então, assim, é uma equipe multidisciplinar para ajudar na recuperação desse paciente. Porque na maioria das vezes são pacientes que ficam com sequelas, não só estéticas, sequelas funcionais muitas vezes, então tudo isso para a gente poder agregar, assim, tratar esse paciente da melhor forma possível. E quando você falou sobre o cabelo, né, da questão da identidade, imagina, eu estou doente do fígado ou um rim, ninguém está vendo, né, mas sem Aham, falar da exposição do que, além de ser um órgão, o maior órgão, é exposto, né, é igual espinha, é sim, muito ruim para sim. quem tem. Sim, sim. As doenças da pele, elas são visíveis e por isso muitas vezes são estigmatizantes. Então a gente, por exemplo, uma psoríase, né, que o paciente ele fica com umas lesões assim avermelhadas e que descamam, e muitos pacientes desse tipo de doença falam que tem vergonha porque as pessoas não querem encostar, não querem pegar, acha que é contagioso, né? E até você explicar que não, isso é uma doença que não é contagiosa, né? A própria pessoa se esconde. Então, as doenças de pele, ela tem essa característica, né, como é uma coisa que está sendo vista, ela tem um impacto emocional muito grande na vida dos pacientes. Você fala de uma dermatologia personalizada. Como é que você lida com isso no dia a dia, no cuidado com seus pacientes? Como você coloca isso em prática? Tá. Então, o que que eu busco, assim, né, quando eu atendo o paciente, a primeira coisa eu gosto de entender o porquê que ele tá ali, por que que você me buscou, por que que você foi ali, né, buscar o cuidado com o dermatologista. Seja pela estética, seja por alguma questão de doença, qualquer coisa que seja nesse sentido. E a personalização parte disso, do que o paciente traz para mim. Então, a partir daquilo que o paciente me fala, aí eu vou caminhando. O que que eu posso entregar de melhor? Eu posso entregar, então, um tratamento estético que vai melhorar essa sua queixa, ou não, é o seu cabelo que está ruim, assim, a sua queixa é relativa ao seu cabelo, então o que que eu posso personalizar de acordo com aquilo que você até mesmo acredita, porque alguns pacientes chegam com determinadas objeções, né, pra gente, principalmente dentro da estética, né, como a gente já teve, assim, um boom da harmonização facial, muitos pacientes chegam com medo. Então, assim, dentro daquilo que o paciente ele acredita, dentro dos medos que ele tem, dentro dos receios que ele tem, o que que eu posso, né, agregar, o que que eu posso oferecer, de que forma que eu vou personalizar o meu tratamento para que o paciente se sinta confortável. Porque eu gosto muito que o paciente ele tenha segurança naquilo que eu estou executando. E o que você fala justamente para essas pessoas que viram esse boom da harmonização para que ela se sinta mais segura? Então, é uma construção, né, não tem algo assim que eu vá falar que às vezes eu vou tirar o medo do paciente, mas eu gosto sempre de explicar o porquê que eu estou indicando aquele procedimento. A sua queixa é essa, e a minha indicação é essa, por quê? Então quando eu vou atender um paciente, principalmente na área de estética, eu sempre faço uma avaliação facial que eu chamo de uma avaliação facial global. Então eu vou mostrando a partir dos terços da face, né, testa, aqui nas bochechas, aqui no terço inferior, o que que o paciente tem, como que é o processo de envelhecimento dele, mostro para ele como que esse processo está acontecendo e o que que a gente pode melhorar. Se a gente não fizer nada, talvez vá caminhar nesse sentido. Com a gente executando algum tipo de procedimento, a gente fazendo alguma outra intervenção, de que forma eu posso agregar? Sempre pautado assim também na queixa dele. O problema da grande harmonização, desse boom que teve,
foi que os pacientes eles chegam mais receosos para a gente. Então os pacientes já chegam falando, doutora, eu não quero ficar com cara de procedimento. Eu tenho medo de ficar com a bochecha grande. Eu não quero ficar com aquele contorno muito marcado. Ah, o botox eu não quero que me paralise. Então os pacientes eles chegam com alguns receios, né, para a gente, por conta disso, do que vem na internet, nessa questão da harmonização, que se tornou tão popular e tão inestética, ao meu ver, os pacientes acabam chegando com esses receios. Verdade. E qual o seu grande diferencial na forma de atender? Eu já entendi que a gente está falando aqui em conhecimento, em didaticamente explicar. Você ouve primeiro, né, a queixa, não vai apontando situações e aguarda, né? Porque às vezes o que esteticamente você pode enxergar, eu estou Você tá ok. Isso é super bem bem com comum. isso. Então, além da explicação do conhecimento, da didática, do respeito a cada um, apenas ouvindo ali a crítica, que outro diferencial você vê em você mesmo? Por que você se escolheria como dermatologista? Eu gosto muito de pensar que a gente é uma vitrine, né, assim, eu sou uma vitrine daquilo que eu prego, na minha percepção, se eu prego por naturalidade, por sutileza, eu tenho que mostrar isso para o meu paciente, né, nas escolhas que eu fiz para mim mesma, na forma como eu me porto, na forma como eu me comunico, na forma como eu trago para ele essas questões no consultório. Então eu acho que, assim, o diferencial é aparentar ser quem eu realmente sou, aparentar ser aquilo que eu realmente acredito. Então, se eu acredito em naturalidade, em sutileza, em mim mesma eu busco aparentar isso, naturalidade, sutileza. Eu acho que, assim, né, aquela questão assim, ações falam mais do que palavras. No nosso caso, o visual fala mais do que palavras, né? Então, quando o paciente chega com algum receio, muitas vezes eu até falo, nossa, eu fiz até isso em mim, veja, você acha que está exagerado? E o paciente, não. Então, assim, até trazer um pouco desses exemplos, né? Quando é permitido dentro do consultório, eu mostro fotos para o paciente de como que é o esperado daquele resultado. É claro que eu não posso prometer que eu vou chegar naquele resultado, cada paciente é de um jeito, mas para o paciente entender o que eu estou explicando, o que eu estou indicando e qual que é o possível resultado que a gente vai chegar ali com esse procedimento, digamos. Maravilha. E falando em procedimentos, eu nem tinha essa pergunta, mas você já falou, olha porque eu fiz isso. E há sempre essa dúvida, né? O que você já fez? O que você gosta para a sua idade, para esse momento? O que você entende como um bom, né, protocolo pessoal? Tá. Então, eu tenho 30 anos, né, uma idade ainda relativamente jovem, e dentro de tudo isso, assim, o que eu tenho feito de procedimentos é para gerenciar mesmo o meu envelhecimento, para que eu possa envelhecer, chegar aos 50, 60, não com cara de 30, mas bem aos 50 e 60 anos. Então, eu já fiz toxina botulínica para paralisar ali a musculatura, melhorar a expressão. Eu fiz bioestimulador de colágeno. O bioestimulador de colágeno, ele é um procedimento que a gente faz injetando, né, uma substância na pele, depende de qual bioestimulador a gente está usando, para melhorar a firmeza da pele, tratar a flacidez, colar aqui a face lateral e evitando que a gente tenha ali um descenso das estruturas, que essas estruturas faciais acabem assim despencando, né, e o rosto sempre fique mais firme mesmo, mais firmado assim. Então já fiz bioestimulador de colágeno. Preenchedor com ácido hialurônico também já fiz em vários pontos estratégicos, alguns pontos que me incomodam, então aqui arco zigomático, aqui contorno, nariz, sulquinho, têmpora, acho que já fiz em tudo. Eu já fiz preenchedor também. Tecnologia, então Ultraformer MPT, que é um ultrassom que a gente também faz para estímulo de colágeno, melhora de qualidade de pele. Skin Booster, que era um ácido hialurônico que a gente faz ali para hidratação, também já fiz. Gosto muito de fazer no pescoço, porque o que vai à medida do tempo entregando a idade também é o pescoço e a mão. Então eu já fiz tratamento de pescoço e de mão, além da face. Então eu acabo sempre fazendo alguma coisinha assim de melhoria, né, para melhorar ainda mais a forma como eu vou envelhecer. Maravilha. Quando você fala que explica durante a sua consulta os terços, por exemplo, você disse que utilizou preenchedores em algumas áreas, buscando justamente essa harmonia de uma forma natural, porque assim, tá super ultra, né, Obrigada, natural. obrigada. Isso, é assim, eu gosto de ser didática durante a consulta, para que o paciente veja o que ele tem,
eu associe as queixas dele, mas que eu também mostre, do ponto de vista anatômico, como que ele está envelhecendo. Então, eu divido em terços para o paciente poder entender. Então, o que que eu vejo no terço superior? No terço superior aconteceu isso, isso, isso. E muitas vezes eu falo para o paciente: olha, você não me queixou disso, mas eu vou te mostrar uma coisa, veja se você concorda. Você está percebendo isso daqui? Olha só, à medida que você for envelhecendo, a tendência é que aconteça isso, isso e isso. E aí eu vou explicando, explicando, explicando. Eu acho que eu demoro até demais na avaliação, mas eu falo isso assim, eu falo: nossa, eu falo, né, mas eu gosto que você entenda aquilo que eu estou vendo, porque é exatamente isso que você comentou, muitas vezes o paciente não percebeu, aquilo não é uma queixa dele, mas eu tô vendo que aquilo faz parte do processo de envelhecimento dele, e se a gente não intervir, a gente vai caminhar por um caminho. E eu gosto de falar para o paciente: não é obrigada a gente intervir em tudo, não preciso fazer tudo isso que eu tô te falando, né? Mas se a gente intervir, o que que eu vou conseguir mudar ao longo dos próximos anos, né? Então eu gosto muito de fazer assim uma programação de tratamento, para o paciente saber tudo aquilo que foi indicado, ele entender e concordar ou não com as indicações e a gente seguir por um período X de tempo. E é tão bom quando que eu acredito que o nome disso é respeito, Sim, porque não dá só para você me olhar: e olha, o que eu te indico é isso, faz isso daquela forma. Para mim isso não funciona de jeito nenhum, tanto que eu abri, né, um programa para justamente incentivar a essa mulher, esse homem, esse paciente, a justamente questionar, sim, porque é muito fácil sentar do outro lado e reclamar de erro, de produtos que colocaram dessa forma, mas por que que a gente aceita, sim. né? E é muito legal isso de programar e falar, porque às vezes eu só quero o botox e você vai falar: mas Carol, tudo bem, você vai travar aqui, mas olha como é que está a qualidade da sua Exato, pele. exato. E às vezes a pessoa: ai, nem mudei tanto, porque é um todo, né, Uhum, Natália? sim. E é ótimo não mudar tanto, assim, a minha prática é de não mudar os meus pacientes. É justamente fazer melhorias ali, pontos de, vamos dizer, ajustes, para que você envelheça melhor, sabe. Eu sempre falo muito para os pacientes: eu não quero mudar, assim, quem você é, nem mudar o seu rosto, não é esse meu objetivo, e se esse fosse o objetivo, talvez eu não seja a dermatologista mais indicada para te tratar. Graças a Deus, os pacientes que chegam até mim são pacientes que tem a mesma afinidade, né, eu acho que hoje com a rede social, os pacientes eles consomem muito quem você é, sabem quem você é, até chegar até você. Sim. Então ele vai ali porque ele tem alguma identificação. E quando eu falo isso para os pacientes, eles falam: "Não, mas eu também não quero". Eu falei: "Ótimo, então a gente está na mesma sintonia". Nunca fiz essa pergunta aqui e agora você falando ela me veio. Qualquer pessoa pode usar o bioestimulador, o botox, os preenchedores, é ok? Porque nunca pediram, pelo menos para mim, um exame Uhum. para que fosse avaliado se tem algum problema ou não. Agora me veio Essa essa questão, dúvida. essa dúvida. Então, a resposta é depende, não é todo mundo que pode fazer procedimentos estéticos. Então, assim, pacientes que têm alguma doença autoimune, doenças reumatológicas, que fazem uso de determinadas medicações, muitas vezes eu peço que converse com o médico que está acompanhando. Então, seja o reumatologista, o neurologista, aquele médico que acompanha. Então, é sempre muito importante a gente saber qual que é o histórico médico desse paciente, o que que ele já fez, até o que que ele já fez de procedimento. A gente tem pacientes, né, geralmente pacientes um pouquinho mais velhos que fizeram procedimentos definitivos com PMMA, então isso começa a trazer riscos para a gente de fazer um preenchedor com ácido hialurônico. Então, assim, não é todo paciente que eu posso fazer de cara. A gente precisa saber o histórico médico do paciente, que procedimentos que ele já fez. Eu tenho paciente no consultório que já fez, contando ela, eu não acompanhei, mas uma alergia a bioestimulador. Não fui eu que injetei, mas assim, depois que ela teve essa alergia, a dermato que acompanhou ela falou: "Olha, você não é uma paciente para a gente fazer bioestimulador". Então, assim, tudo isso a gente vai levando em conta. Então, não é todo paciente que a gente pode fazer. A gente realmente precisa saber quem é o nosso paciente. E já engatando na próxima pergunta, quem não pode, né, fazer, que não vai conseguir Injetáveis. isso, como é que essa mulher, ela vai conseguir, na sua percepção enquanto dermatologista, se sentir bem, ficar bonita, já que ela não vai conseguir aumentar, preencher o que está ali, acontecendo, que Uhum. naturalmente no tempo vai acontecendo, para que ela se sinta bem na sua percepção, o que é belo, o que eu posso fazer caso eu não
Porque tem gente que não quer também, né, Sim, Natália? e hoje também não existem só os injetáveis, a gente tem tecnologia, então assim, lasers, ultraforme, ultrassom, radiofrequência, né, todas essas tecnologias que hoje vieram muito para agregar os nossos tratamentos injetáveis, a gente consegue, né, associar ou até mesmo substituir, no caso de uma paciente que tem alguma contraindicação. A gente vai ter que ponderar, existem coisas que eu não vou conseguir atingir na sua totalidade, mas eu posso entregar sim. Fora a rotina de cuidados, né, os cuidados com a pele, o uso dos produtos adequados, tudo isso também potencializa ali uma qualidade de pele, né, uma superfície mais bonita, mais harmônica. Então a gente vai tentando, né, com as outras alternativas que a gente tem. Porque muito provavelmente essa pessoa que não tem indicação, que não pode, pode ser que a tecnologia seja ok, mesmo que eu tenha uma autoimune. Pode, Ah, pode sim, legal. pode sim. As tecnologias podem ser uma alternativa para esses pacientes. Mas pode ser que também não tenha alguma contraindicação, ou não há contraindicação. Podemos pensar em contraindicações também, sabe, as tecnologias, não é impossível não ter contraindicação, tudo vai de acordo com o histórico mesmo do paciente, o que que ele usa, o que que ele já fez, às vezes não é nenhuma contraindicação, às vezes o paciente não gostou daquela tecnologia, não se sentiu bem, não viu um resultado como ele esperava, então isso também a gente leva em consideração. Isso acontece muito com as tecnologias, né, Natália? Da pessoa ir questionar, acontece com você também, que não viu mudança ou algo assim? Acontece no sentido de que muitas vezes o paciente ele tem uma expectativa que não corresponde ao que a gente consegue entregar. Então alinhar a expectativa com o paciente eu acho que vale muito a pena, porque a tecnologia eu sempre falo, é uma melhoria. Geralmente assim, essas linhazinhas aqui abaixo do meu olho, o que que a gente pode fazer? Ah, podemos fazer isso, mas eu já digo para você, eu não vou conseguir zerar isso, eu vou conseguir entregar uma melhora. Ah, o meu suco, o que que a gente pode fazer? Conseguimos fazer isso, mas eu também não vou conseguir zerar. Então também parte muitas vezes eu acho que do alinhamento, sabe, os pacientes muitas vezes têm uma expectativa que a gente realmente não vai conseguir entregar tudo aquilo que ele imaginou. Qual o caso que mais te marcou até hoje dos seus pacientes? Em falando de estética, teve uma paciente que era a primeira consulta dela, assim ela entrou no meu consultório, ela sentou e eu falei, né: "Ah, tudo bem, tudo, o que que você está buscando?". E a primeira coisa que ela me falou foi: "Eu não gosto do que eu vejo". Aí na hora que ela falou isso eu até paralisei assim, aí respirei, aí eu falei: "Mas, né, me explica, me fala melhor me fala um pouco mais sobre isso". Aí ela foi me falar que ela tinha sido mãe há pouco tempo, ela já tinha um filho e foi mãe novamente, e que depois que esse filho dela nasceu, ela tinha passado por uma mudança muito grande de peso, e que a face dela tinha desabado, que ela não se enxergava mais como uma mulher bonita, que ela tinha tido mancha na gestação. Então, assim, foi muito em decorrência desse processo novo que ela viveu, e que não era, digamos assim, tão novo, porque ela já tinha passado por uma gestação prévia, né. E aí a gente foi acompanhando e tudo, e aí a gente fazendo os tratamentos e tudo, a gente foi conseguindo melhorar um pouco mais essa autoestima dela, mas me impactou porque ela não me conhecia, era a primeira consulta dela, e foi a primeira coisa que ela falou quando ela sentou na minha frente. Aí eu até parei assim, respirei, eu falei: "Meu Deus, e agora?". Mas foi essa paciente. E ela foi muito especial por isso, porque a gente foi construindo um tratamento e ela foi conseguindo ressignificar toda aquela perda ali que ela teve ali, né, na percepção dela com a gestação. E era uma mulher muito bonita, muito jovem, mas que naquele momento não se enxergava mais dessa forma. E que bom que ela chegou até você, né? Sim, foi muito bom. Porque dependendo, e isso é muito importante, excelente essa sua pontuação, Natália, porque o momento em que você está vulnerável e frágil, é realmente, acho que é nesse ponto que você tem que buscar alguém que que tem no mínimo compaixão, Sim, porque se for alguém que só estiver pensando em dinheiro, quando a gente está frágil, a gente aceita qualquer indicação, qualquer promessa de sim, melhoria e talvez nesse momento nós não saibamos nem de verdade o que queremos, até porque eu falo que quando nasce uma criança, nasce uma mãe ali sim, também, e se for outra criança, é uma outra mãe, é uma outra mulher. É a mesma situação do sim. climatério, é um monte de hormônio, um monte de situações, e a gente está realmente vulnerável. É muita mudança. E que bom, e que por mais profissionais que enxerguem o ser humano, né, antes da carteira, e por mais seres humanos que entendam que
na raiva, na dor, em situações extremas, nós não temos boas decisões. Né? O nosso córtex não há possibilidade. Então, vai gerar problema. Pensem sobre isso, cuidem também, do autoconhecimento, da saúde mental e entendam, não funciona. E tudo com muita pressa também. Sim. Porque normalmente essas dores é de uma ansiedade que me salva agora. Uhum. E é difícil, né? A gente não tem como entregar uma fórmula mágica em que eu vou melhorar a sua autoestima de uma hora para noite, do dia para a noite, né? Muitas vezes são tratamentos progressivos, os resultados são progressivos também, a gente tem ali o tempo, né, daquilo entregar o melhor resultado mesmo. Então, sim, passa-se por isso também. Como é que você faz com pessoas que chegam justamente isso, querendo resultados milagrosos ou trazem ali já a foto de quem, a boca, X, e também de pessoas que já chegam desacreditadas, né, por não querer ficar artificial. São dois, é um medo do eu tô aqui, mas olha, realmente já desacreditei disso, e de quem chega querendo exatamente algo milagroso dessa forma, né? Quero ficar com a boca X. Uhum. Eu sempre gosto muito, como eu te falei, de alinhar expectativas. Então, o paciente ele traz a queixa, eu faço a avaliação e eu falo assim, olha, eu posso chegar até aqui. Depois daqui, se você quiser mais, ou se você estiver buscando um outro tipo de melhoria, será que não está na hora de pensar numa cirurgia? Será que não está na hora da gente pensar em outros tratamentos, sabe? Então, assim, eu gosto muito de pontuar até onde eu posso ir, para não gerar uma expectativa irreal no paciente e depois a gente não conseguir entregar tudo aquilo que ele imaginou. E pontuar, assim, olha, o meu trabalho é dessa forma, né? O que que você acha? É isso que você está esperando? É isso que você está buscando? Vamos tentar esse tipo de resultado? E se a gente não observar, vamos mudar de estratégia? Gosto de fazer dessa forma para o paciente que já chega assim, quero o resultado imediato, né? Então, esse é um paciente que eu já tento alinhar e falar, olha, talvez eu não consiga te entregar esse resultado que você está buscando. Outro tipo de paciente? Não, a gente estava falando do que chega ali realmente desacreditado, né? Ele quer uma Sim. mudança, mas aí também fica naquela limitação. Essa sua compreensão e é um incentivo a vamos testar, porque também não dá para garantir que não vai ficar artificial. Então, o paciente que já chega, assim, mais receoso, com mais medo, aí é o que eu vou com mais cautela ainda. Então, é aquele paciente que eu falo, então vamos começar pelo procedimento que você está buscando. Você quer melhorar o quê? Ah, eu quero melhorar minhas rugas. Então, vamos começar com uma toxina. Aí faz a toxina. Mas ele já sabe que a toxina não vai tratar a flacidez, não vai tratar o bulldogzinho que ele está incomodado, ele já sabe que aquilo ali não tem aquela finalidade. Aí quando ele começa a se ver de uma forma melhor, mais bonito com aquele determinado procedimento, ele começa a perceber as outras coisas que, digamos, não estão tão harmônicas assim. Legal. Isso é muito comum. À medida que a gente começa a fazer um tratamento, o paciente ele começa a perceber ainda mais aquilo que às vezes até antes não incomodava, mas que começa a ficar um pouco em desarmonia com o restante do rosto. Legal. E aí você vai de pouquinho, né, de pouco a pouco. Exato. Muito bom. Você falou um ponto importante também, que eu acho que a gente busca num médico, num profissional da saúde, num psicólogo, num fisioterapeuta. Primeiro que eu vou chegar para você para falar sobre as minhas vulnerabilidades, né? E a gente busca isso, essa sinceridade e conseguir perceber que eu sou mais do que um número ali, né? Uhum. E já de uma forma ou de outra as coisas vão acontecendo, vai se banalizando. Então, eu acredito que muitas vezes o profissional, o paciente, ele chega ali, deixa eu ver, né? Como é que eu vou entender o que que ela quer, né? E quando você trouxe queria saber o que que você pensa sobre isso, se você percebe quando as pessoas chegam dessa forma, se é assim mesmo que está desacreditado, principalmente na questão da dermatologia, né? E o que você trouxe é muito legal. Tem hora que você vai falar o que você quer, vai para uma cirurgia, porque aqui a gente vai conseguir pouco, você vai investir um monte e não vai ter esse resultado, porque eu acho que é até honesto, você Sim. que conhece mais, falar, não tem mais como suspender isso aqui, agora é isso, e aí você vai voltar, porque a pele vai continuar tratando, agora ficar prometendo que vai subir uma pele que não tem mais para onde, porque o povo pensa que fio é gancho, né? E fio não é gancho, porque não vai pendurar na sua orelha para segurar.
Sim, é essa questão do alinhamento, né, a honestidade de falar para o paciente aquilo que você pode entregar e até onde você pode ir, porque realmente, assim, a cirurgia ela é uma opção, ela é uma alternativa, mas muitos pacientes também têm medo, né, de se submeter a um procedimento cirúrgico que vai ter ali uma anestesia, né, um tempo de recuperação, e não querem se submeter a essa opção. Sim. Tudo bem, né, tudo bem, não tem problema, mas a gente também tem que pontuar até onde aquele procedimento não invasivo ou minimamente invasivo ele consegue entregar o resultado que você está esperando. Então, falar com o paciente, primeiro, entender se ele tem a perspectiva de uma cirurgia, se ele pensa em fazer uma cirurgia, então tá, então vamos caminhar dessa forma. Agora não, tenho medo, tenho receio, não quero me expor, me submeter a esse risco, então tudo bem. Então vamos chegar nesse ponto e vamos tentar melhorar. O paciente cirúrgico geralmente é um paciente que já chegou, digamos, pacientes um pouco mais velhos, que não tiveram oportunidade ali de cuidar do envelhecimento ao longo dos anos e que agora eu não consigo entregar um grande milagre, né? Consigo entregar pequenas melhorias. Se o paciente busca por uma grande mudança, se realmente, como você falou, nossa, uma grande sustentação, aí realmente cirurgia plástica tem a sua indicação. Maravilha. Quais são, na sua percepção, os mitos com relação a cuidados da pele que precisam ser quebrados? Ó, o primeiro é que a gente só precisa passar protetor solar quando vai se expor ao sol, ou quando vai na praia, ou quando vai na piscina. Não é assim, o protetor solar ele deve ser um hábito diário, assim como a gente escova os dentes todos os dias, passar protetor solar também deveria ser assim. Não é apenas quando a gente se expõe ao sol, muitas vezes pacientes que trabalham em escritório, né, falam: "Nossa, mas eu nem trabalho no sol, por que que eu tenho que passar o protetor solar?", né. Então o protetor solar ele serve para prevenção, né, do fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento causado pela radiação solar, prevenção do câncer de pele, né. Então, no mundo ideal, todos nós deveríamos usar protetor solar de manhã, reaplicar na hora do almoço, pelo menos, né. Pelo menos esse tipo de uso já não seria suficiente. Então, assim, protetor solar não é só quando a gente se expõe ao sol. Se esse mito deixasse de existir, a gente já teria uma grande melhoria, assim, do ponto de vista da dermatologia. Maravilha. Você falou que seria já excelente se fosse pela manhã e após o almoço, mas ideal seria inclusive Reaplicar no meio da tarde também. Se a gente for olhar, às vezes vão falar: de 3 em 3 horas. Não, é viável a gente reaplicar protetor solar a cada 3 horas, mas se o paciente fizer de manhã, na hora do almoço e ali no meio da tarde a gente conseguir fazer um reforço, tá excelente. como é que faz? Porque normalmente hoje em dia as pessoas estão se maquiando mais, né, parece assim, você tem alguma instrução, de que tipo, se tem outro tipo de protetor que você joga em cima da maquiagem, você Uhum. consegue fazer isso? Hoje a gente tem, protetor solar em stick, né, que eu acho que é uma opção muito boa, porque ele traz uma certa cobertura de base para mulheres, né. Então a gente vai, faz toda a rotina do skincare e depois colocar o protetor solar em stick, ele traz uma cobertura maior do que o protetor solar mais fluido, então tem essa cobertura mais de base. E outras coisas também, existe pó compacto com FPS. Então dentro da indústria, né, da dermatologia, a gente tem essa opção também de maquiagem com FPS, que é o pó compacto, por exemplo. Então a gente consegue fazer sim, digamos, uma maquiagem mais simples ali, né, com um stick, um pó, mas que já vai estar tendo algum tipo de proteção E também. depois só reaplica o Só pó. reaplicar. Quando eu estava perguntando, eu me lembrei, tem uma bruma, eu não sei se é da Sim, Epidrate, não tenho tem certeza. várias marcas de bruma. Bruma também é uma opção, mas para reaplicação, Isso. nunca como a primeira opção, tipo: "Ah, eu não vou passar uma bruma e vou estar protegida". Faz a sua proteção e depois você pode ali reaplicar bruma sim, também é uma opção. Não é uma opção de maquiagem, mas pode ser uma opção de reaplicação Do filtro, do né, porque é filtro. um filtro, Ele só que é meio que como se fosse um spray, né. exatamente. Maravilha, boa. Quando é realmente o momento certo, como começar e quando começar? Eu vi que você já nos trouxe que anualmente é importante que se vá ao dermatologista, mas aquela primeira consulta, e aí, tem para quem já teve, né, acne ou você tem algum problema, mas vamos supor que seja uma pessoa que não tenha tido, qual a idade ideal para começar?
Se a gente estiver pensando em procedimento estético, né, quero começar a ir ao dermatologista para fazer procedimento estético, ali por volta dos 25 anos até os 30 anos seria ideal fazer uma consulta no dermatologista para a gente poder ver, já existe alguma indicação? Não necessariamente 25 anos ainda é uma paciente jovem, não necessariamente vai existir alguma indicação, mas faz sentido a partir dos 25 anos já começar a ter essa consulta dermatológica, né, se for do ponto de vista estético. Se a gente vai pensando em doença, vai ser no momento que essa doença aparecer, né? A acne, a queda do cabelo, seja lá qual for a queixa. Mas a gente vai pensando em dermatologia estética, a partir dos 25 anos eu diria que era uma boa idade. E para todo mundo ali, adolescente, eu diria que anualmente mesmo, para fazer uma consulta de geral mesmo, olhar as pintas, ver o cabelo, ver a unha, ver se está tudo bem com a saúde da pele anualmente. Maravilha. A cosmiatria, ela entrega algo além da estética, como saúde ou bem-estar, qualidade de vida? Sim, porque muito do que a gente tem relativo à beleza é a forma também como a gente se apresenta no mundo, né. Então, assim, pacientes que se sentem mais bonitas, muitas vezes são mais confiantes no trabalho, são mais confiantes nos seus relacionamentos, né, com o marido, com o filho, né, com ou as outras esposas, né. Enfim, são pessoas que se sentem de uma certa forma mais como que eu digo, mais capacitadas, né. Não que para você ser uma mulher capacitada, você tenha que ser uma mulher bonita, mas isso a gente percebe que a Capaz. exato. Mas a gente percebe que mulheres que estão ali se cuidando, elas acabam tendo melhores desempenhos em outras áreas da vida também. Eu concordo plenamente, a gente estava falando sobre isso, até por problemas que a gente vai passar. Sim, Gente, se você vai passar por um divórcio, é muito melhor você passar bem, você sim, passar cuidada, porque é desafiador, mesmo que você deseje por isso, né? Quem nunca se divorciou, nem imagina o quanto emocionalmente aquilo é ruim. E né, o deprimir-se, não enquanto patologia, mas um processo de tristeza acontece. Se você não está bem com você, não está cuidada, a tendência é que isso piore. Então, eu acredito que a autoestima elevada, que autoestima não tem a ver com beleza, tem a ver com você estimar-se, as suas atitudes, o que sim, você faz por você. A sua autoestima estando ok, é mais fácil para que você passe pelos problemas e também para que você vença situações exatamente. profissionais. A autoconfiança, ela permite que a gente... Eu, quando estou arrumada, eu falo muito melhor, eu entro de uma forma, né? Quem Sim. não gosta de estar bem? Sim, com certeza. Eu acho que é muito isso, assim, a cosmiatria, né, a dermatologia do ponto de vista estético consegue devolver ou resgatar na mulher aspectos que ela vai refletir em toda a vida dela. Nath, quais são os principais erros de alguém que quer se cuidar por conta própria, né, sem precisar ir ao dermatologista? Geralmente, os pacientes que fazem isso, né, se cuidam por conta própria, na maioria das vezes acabam comprando muitos produtos. Então, é o produto que vê pela influencer, é o produto que viu no YouTube, seja lá onde for, né. Então, geralmente são pacientes que compram produtos errados para o seu tipo de pele, para a sua queixa, que não usam da forma correta, né, que não acabam aplicando da forma correta, enfim. Então, geralmente são pessoas que erram nesse sentido dos cuidados, assim, em casa. Ou exagera ou falta, então, né? Na maioria das vezes, sim. Ou compra errado e não usa aquele produto que é o melhor para o seu tipo de pele, na maioria das vezes, sim. Gente, como paciente, tá? Como paciente que teve espinha, que sabe o quanto um bom creme, uma boa skincare melhora Qualidade manchas de pele. e não é uma economia que não vale a pena, a gente não se formou para isso, cada empresa vai querer vender através daquela pele, daquela influência. Acho que já passou do tempo da gente ficar, né, se emprenhando pelos ouvidos, né? Vitamina C é para todo mundo? Não sei, mas o médico vai te responder e vai olhar a sua pele. Ah, e o que que eu passo primeiro? Gente, isso é a consulta. E quem Exatamente. está entregando isso ali gratuitamente, não está gratuitamente porque você vai comprar um produto. E se você compra o produto errado, você gastou o que talvez você teria valorizado. Quem estudou, quem sabe o que está falando, quem pode descobrir algo. Foi muito interessante isso, de a consulta anual. Por quê? Porque as pintas têm que serem Tem que ser olhadas e avaliadas. vistas.
isso é verdade, é real, não precisa mais a gente ficar esperando acontecer. Acontece, Sim, com certeza, né? exatamente. É isso. E eu estava com a pergunta na cabeça, vou ter que olhar aqui agora. Você falou, né, sobre atuar na dermatologia com sensibilidade, em realmente ser o seu propósito. Onde você se vê daqui a 5 anos? Fazendo o quê? Como? Tem, sei lá, mentoria, cursos, manter-se, ter sua própria clínica? Quais são os seus objetivos? Então, daqui a 5 anos, eu penso que eu quero estar com uma carreira um pouco mais consolidada, com pacientes que realmente estejam ali, né, comigo, que acreditam no meu trabalho, na mesma dermatologia que eu acredito. Eu gosto muito de estudar, então talvez sim, alguma coisa no sentido de educação médica, educação em dermatologia, né, capacitação de outros profissionais, talvez seja assim uma percepção para mim. Acho que esses são os objetivos nesse momento. E você tem algum projeto para levar a dermatologia para um público muito maior, alguma coisa nesse sentido? Já pensou sobre? Sempre existe, né, a possibilidade de você pensar em crescimento, né, de onde a dermatologia pode chegar. Nesse momento eu não estou desenvolvendo nenhum projeto, mas quem sabe, né, para os próximos anos não exista algo assim. Sim, falando em tecnologia, em avanço, você acredita que tem muito mais ainda para acontecer? Porque tem coisas que a gente já pensa assim, gente, já está tudo ali com máquina, isso e aquilo. Como você, que está sempre presente, sempre estudando, como você falou, vê isso? Eu acho que sim, eu acho que assim, a área tecnológica, né, a dermatologia moderna, eu acho que ela tem muito a se desenvolver ainda, né. A gente já alcançou muito em relação, né, aos últimos anos, mas eu acho que agora ainda assim, mais ainda, que a gente vê agora terapias regenerativas, as tecnologias como aliadas, assim, aos tratamentos injetáveis, sabe. Então eu acho que sim, eu acho que a dermatologia nos próximos anos ainda vai avançar muito. Não só na parte estética, inclusive na parte de doença, medicamento, sabe, imunobiológicos, que é uma área da dermatologia agora que vem muito forte, assim, sabe. Então eu acho que sim, eu acho que a dermatologia ainda vai caminhar por um processo longo. O que são os imunobiológicos? Imunobiológicos são medicamentos que a gente usa para tratar determinadas doenças, então psoríase, dermatite atópica, né, são medicamentos, digamos, de alto custo, que tratam esse tipo de doença, então é uma indústria que vem se desenvolvendo muito ao longo dos anos, Ah, legal, para pessoas que realmente sofrem com com essas essas doenças de questões pele. de pele, maravilha. Se você pudesse deixar uma mensagem, mas antes de você deixar a mensagem, o que que é o seu queridinho na questão de de tecnologia, por exemplo, mas eu não sei se o laser também é considerado uma tecnologia, que é normalmente ali o mais, antigo, porém ele sempre Sempre tem continua. outras. O meu queridinho de tecnologia hoje, eu acho que o ultrassom microfocado, que seriam as marcas comerciais Ultraform, Elifter, eu acho que ele é o meu queridinho, porque ele consegue estímulo de colágeno, reposicionamento de estruturas, compactação de estruturas. Então, se eu pudesse eleger uma única tecnologia, seria o ultrassom. E o que que você pensa sobre o laser, o CO2? Eu não sei se ele entrega isso ou se ele é mais para a questão da qualidade de pele. O CO2 ele é um laser e ele serve para várias, digamos assim, vários tratamentos, cicatrizes de acne, assim, muitas vezes rejuvenescimento. Hoje em dia a gente tem tecnologias até novas em relação às máquinas de CO2 antigas, né, que é uma queixa dos pacientes que quem já fez um CO2 um pouquinho mais antigo, dói, e o tempo de recuperação é um tempo aumentado também. Então hoje a gente tem lasers mais modernos, não que o CO2 tenha perdido seu valor, a gente tem até tecnologias mais modernas, sabe, do que o próprio CO2. Então eu acho que ele é uma tecnologia válida, mas que tem muitas outras também que a gente pode agregar. Maravilha, foi ótimo, você é muito Obrigada. respeitosa, Não, obrigada. faz jus à sua qual foi a sua sofisticação, Ah, essa palavra obrigada. realmente define, obrigada mesmo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, que eu acho que vai muito de encontro com as pessoas que vão te buscar e vão te procurar, para quem tem receio, para quem quer se cuidar, mas ainda está ali, receoso de alguma forma por tudo ou que viu, ou como nós começamos o programa, né, falando que não, acho melhor, né, não me cuidar, isso não é tanta prioridade. Eu acho que a primeira coisa, assim, é você buscar um profissional que você se identifique.
né? Eu acho que esse é um ponto de partida. Se você se identifica com profissionais que buscam naturalidade, sutileza, elegância, eu acho que você tem que buscar esse tipo de profissional, né? Se essa é a forma como você busca o seu envelhecimento. Então, eu acho que buscar esse tipo de profissional, profissionais capacitados, estudiosos, né, que valorizam o paciente em si, não o procedimento ou a questão financeira, algo nesse sentido. E sempre fazer uma consulta regular com o dermatologista, não só porque você tenha que ficar bonito ou tenha que fazer procedimentos, mas porque você deve cuidar da sua saúde da sua pele. Muitas vezes, em consulta dermatológica, por estética, às vezes a gente acaba identificando alguma doença que o paciente nem chegou a queixar, que ele não percebeu, que aquilo ali faz parte da consulta dermatológica, pelo menos da minha consulta dermatológica, mesmo que o paciente vai fazer só estética, eu gosto de examinar o cabelo, eu gosto de olhar a unha, eu gosto de ver as pintas. Então, algumas vezes já aconteceu de encontrar doenças nesse tipo de atendimento, sabe? Então, procurar um profissional que realmente, primeiro, você se identifique e que seja capacitado para aquilo que ele se propõe a fazer. E para quem ainda está receoso de se cuidar, que tem ali meio que um preconceito com a cosmiatria, o que você diz? Só comece. Eu digo que depois que você faz o primeiro procedimento, dificilmente você fica sem um procedimento, desde que você faça ele de uma forma segura, com produtos adequados, com um profissional qualificado, dificilmente depois você não vai querer repetir ou não vai querer continuar aquele cuidado com a pele. Maravilha, Nath, a última. Era a última, mas eu me lembrei de uma. Uhum. As pessoas hoje estão muito voltadas para a questão da atividade física Uhum. e tem muita gente correndo, que eu digo correr mesmo. Corrida. E percebe-se, na minha percepção, que essas pessoas ficam um pouco mais envelhecidas. Se eu estiver errada, você me corrija. E o que é essas pessoas, o que é o ideal para que ela corra, é algo que ela goste, que fique com um corpo muito legal, mas que acompanhe também a pele? Tá. Então, pacientes que correm, primeiro é uma atividade, né, de maior impacto, então ele está sempre impactando aquele rosto, digamos assim, né, assim como o corpo, e muitas vezes a corrida também acaba gerando um processo de emagrecimento, né. E aí, com o processo de emagrecimento, os pacientes começam a perceber um pouquinho mais de flacidez, o tal do rosto derretido. Então, o que esses pacientes eles devem fazer é buscar bioestimuladores, tecnologias que vão firmar essa pele, compactar essa pele. Tudo isso faz sentido para pacientes, né, que são atletas, de atividades de alto impacto ou de atividades que geram um emagrecimento, né, assim, perda de gordura mesmo. Porque não, quando a gente emagrece, a gente não perde só a gordura do corpo. A gente acaba perdendo os coxins de sustentação, né, que são coxins de gordura da face. Então, eles acabam tendo esse processo de queda facial, sabe? Do derretimento facial, do desabamento facial. Então, para esse tipo de paciente, os bioestimuladores ou as tecnologias que geram esse bioestímulo são ideais. Então tá, como o final tem que ser com uma mensagem, fala então para o público em geral, além do filtro solar, além dos bioestimuladores, o que eu, no dia a dia, posso estar fazendo para melhorar a qualidade da minha pele. Tá. Então, uma limpeza adequada, com um sabonete que seja adequado para a sua pele, uma hidratação e a proteção. Se a gente puder, assim, melhorar a qualidade de pele com esses 3 passos simples, a gente já consegue muito. Lavar, hidratar e proteger. Então, sim, a gente pode. Além dos hábitos de vida saudáveis, né? Então, dormir adequadamente, praticar atividade física, se alimentar bem, tudo isso também vai refletir na saúde da pele, do cabelo, da unha. Então, sim, é um conjunto. E a água realmente é algo que faz a diferença, não é só mito, bebe, porque é uma forma de hidratar. Sim, é uma forma de hidratação cutânea. Além do hidratante, né, que a gente pode passar, beber água também faz sentido para a gente ter uma homeostase, assim, um equilíbrio mesmo do corpo como um todo. Prometo que só da próxima vez eu vou fazer pergunta agora, viu? Foi Tá muito bom, gostoso. obrigada. Espero e imagino que a consulta seja assim, a pessoa vai se sentindo cada vez mais confortável em estar perguntando, em estar aproveitando do seu conhecimento. E sempre que Obrigada. alguém fala que estuda bastante, a gente gosta, né, de Obrigada. perguntar. E para você, eu te incentivo também a estudar o que você deseja fazer, pesquisar. É tão importante porque isso também é autocuidado. Não é só ir ao dermatologista, mas procurar esse dermatologista. Não precisa fazer tudo
com pressa. Aqui mesmo, no nosso canal, você tem a oportunidade de conhecer mais de um dermatologista, mais de um ginecologista, nefrologia. São tantas coisas que é importante que você dedique tempo para você. E é isso que vai fazer você começar a ter outros hábitos. Do mesmo jeito que um abismo puxa o outro, um bom hábito também vai melhorando a vida e o contexto geral. Aqui na descrição, como sempre, vão estar as formas de você encontrar aí a doutora Natália, e até o próximo consultório aberto.